Fala, meus amores, como vocês estão? Aqui é noite, e aí, que horário é? Seja bem-vindo a mais um SinceroCast, e eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Isolda Carlos. Além de uma amiga muito importante para mim, também ela trabalha na área do financeiro, é uma pessoa, assim, muito desenrolada, que sabe de tudo, empoderamento feminino, empreendedorismo, finanças, e, ó, também tá atuando há muitos anos, né, amiga? Na área da segurança pública. Então, vamos desmistificar isso aí, vamos trazer para nós só aquela sinceridadezinha que a gente gosta. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Jamile. Para mim é um prazer, né, estar aqui participando do Sincericast. Hoje também, dia 11 de junho, pode falar? 11 de junho, Pode? é aniversário da Polícia Militar, hoje, né, da minha Isso. instituição, 201 anos, e estou com 21 anos de polícia, então, para mim, hoje é mais um dia também de comemoração, né, de comemorar pela vida, pela instituição que eu trabalho, pelo serviço que prestamos à sociedade, então, para mim, é motivo de muito orgulho estar hoje aqui comemorando Ai, também. que coisa boa. Então, desde já, parabéns, Muito né, para obrigada. você e para todos os policiais militares que acompanham a gente nessa jornada legal aí. Vamos lá. Amiga, eu vou tratar com você algumas coisas que eu particularmente tenho e que serviu também de algumas dúvidas para algumas pessoas. A princípio, eu vou dizer para você assim, ó, historicamente, né, a Polícia Militar, já que a gente começou já nesse pé, é uma instituição super masculina, né? Uhum. Então eu queria saber assim, quando você decidiu entrar para a corporação, qual foi o maior choque de realidade que você teve? Poxa, eu sou feminina, aqui não é o meio tanto aquele, como é que você se sentiu nesse meio assim? Eu posso dizer que eu fui uma privilegiada com essa temática, né, com essa abordagem, porque meus pais, né, são policiais também. Então, meu pai saiu do Exército, foi para a Polícia Militar. Posteriormente, ele saiu da Polícia Militar porque na época o salário era curtinho, e aí ele estava para casar com a minha mãe, tem toda uma história. E ele foi ser motorista de ônibus, e aí continuou a estudar, depois foi para a Polícia Civil. Então, quando eu decidi vir, né, entrar na Polícia Militar, eu tinha feito já alguns concursos e passei em todos, e na época eu decidi entrar como militar, porque aí tinha a questão da hierarquia, da disciplina, tinha toda uma coisa de dentro de casa já, que me fez decidir para a Polícia Militar. E minha mãe, na sequência, ela também, né, foi perito papiloscopista, se aposentou como perito papiloscopista, na época era datiloscopista, enfim, as terminologias elas mudaram com o processo de avanço e outras conquistas da Polícia Civil Uhum. e da perícia também. Então, eu já entrei na polícia já meio que orientada. Sim. Então, eu já sabia das dificuldades, eu já sabia do meio em que eu ia estar. Então, eu não entrei despreparada nem desnorteada, mas assim, o que teoricamente me chocou mais foi ainda a falta ainda de alojamentos femininos, alguma, vamos dizer assim, a parte mais de acolhimento ali com o feminino, né? O nosso feminino, quando entrou na polícia, ainda tinha muitas adequações a serem feitas. Então, alojamentos, banheiros para o efetivo, né? Nos quartéis ainda eram poucos, ainda havia ali algumas adequações a serem feitas. Mas eu acredito que o que me mais chocou foi isso, porque eu disse, nossa, a polícia não tem, Né? né? Tem feminino, mas não tinha. Só que aí, historicamente, quando eu entrei, a gente entrou no período que o último concurso tinha sido, se não me engano, em 1995. E aí meu concurso foi em 2003, e aí a minha entrada foi 2004, 2005, e naquele período ali, teoricamente, 10 anos quase, sem ter concurso para feminino. Então, realmente, algumas adequações realmente precisariam ser feitas. Hoje a gente já tem, já, né, nos quartéis, já essas adequações. Então, a gente hoje está mais assim, mais adequada, tem alojamento, tem os banheiros, e algumas coisas, logicamente, a gente precisa ainda adequar. Mas, assim, o choque de realidade que eu tive foi esse. De esperar uma coisa e ter E ter outra, né? outra, e não ter aí realmente aquele preparo todo para a nossa entrada. E Sim. quando a gente entrou um número significativo de efetivo feminino na época, então realmente os quartéis ainda não estavam preparados para ainda nos absorver, né? Nos acolher ainda de fato ali. Entendi. Outra pergunta muito importante também, que eu acho que é um.
vou dizer assim, um jeitinho feminino, né? Porque o que é que o pessoal espera? Espera que a polícia chegue, né, na imposição ali de forma truculenta, dadas suas ressalvas, tá, gente? Uhum. Mas assim, um posicionamento firme. Mas teve alguma ocorrência que tu participou e dissesse assim, não, aqui tem que ser o jeitinho feminino, tem que ter empatia, tem que ter, porque se for com a força truculenta, não rola. Sempre a participação da mulher, né, em ocorrências, em ambientes, eu acredito que sempre vai ser o diferencial. A mulher, quando ela foi inserida dentro da Polícia Militar, historicamente falando, ali em 83, 84, né, nessa sequência, se observou ali que a parte de idosos, crianças, precisaria ter esse olhar mais feminino, porque havia realmente essa coisa mais da truculência, né, uma abordagem mais firme, Sim. e aí a mulher ela vem com a sensibilidade. Então, eu acredito que praticamente todas as ocorrências, quando a participação do efetivo feminino está inserido, sempre vai ter a forma mais, vamos dizer assim, mais sensível. Né? A percepção, o olhar feminino, o acolhimento, é, vamos dizer assim, a variante ali, né, do termômetro ali, de acalmar, de acolher, de ter a sensibilidade mesmo propriamente dita. Uhum. Então, eu já participei de muitas ocorrências que esse olhar feminino me fez ter ali um pouco mais de tranquilidade para resolver, para gerenciar a crise, Isso. né? A participação e o envolvimento emocional, a gente precisa estar ali sempre regulando, porque a gente precisa ser ali, vamos dizer assim, o equilíbrio naquele momento. Então, para toda a ocorrência, quando há participação no feminino, ele vai ter esse olhar mais sensível. Uhum. Eu lembro de uma ocorrência que para mim marcou bastante, foi quando a gente foi fazer um resgate de uma jovem que estava desaparecida há 3 meses. Ela estava num cativeiro, ali numa comunidade ali em Olinda, e a gente participou dessa ocorrência, então eu tive a oportunidade de participar, então foi muito forte, para mim foi chocante. Aquela menina, ela estava sendo abusada sexualmente, né, estuprada sexualmente, ali da pior forma, por traficantes, e a gente foi acionado, montamos uma operação e fomos tirar aquela moça dali. A menina tinha 13 anos de idade, Nossa. a mãe tinha feito a denúncia, e já há 3 meses naquela procura incessante, a gente conseguiu fazer o resgate. Então, foi uma coisa que marcou bastante. A gente procurou fazer o acolhimento da mãe, e ali a gente procurou também acalmar aquela mãe. Infelizmente, a mãe não tinha como ficar calma naquela situação, mas quando a filha dela foi resgatada, a filha dela estava sob efeito, né, de drogas muito fortes, tanto que a menina saiu, parecia um zumbi naquele momento, mas ali para mim foi um momento de estar acolhendo aquela mãe, de estar, né, trabalhando ali para poder trazer, né, resgatar aquela criança, uma menina de 13 anos de idade, daquele local. Foi para mim bem marcante e realmente precisou ter a sensibilidade feminina ali para fazer todo aquele acolhimento, dar um suporte emocional também Isso. àquela mãe. E eu acredito que a sensibilidade é o ponto-chave de toda mulher, né, toda policial feminina, dentro ali de certas ocorrências. Eu acredito que é o ponto-chave para uma boa resolução, uma assertividade ali mais coerente de condução realmente daquele momento ali mais delicado. Entendi, perfeito. Falando de mãe, né? Falando de você como mulher se posicionando e acalmando, acalentando, né? Aquela mãe naquele momento de tensão, porque a polícia treina vocês para estar em momentos assim, ter equilíbrio e ter pulso no momento em que o sangue e o coração está a mil, né? Você como mulher, como mãe, inclusive eu amo os meninos, viu? Como mãe, sabe que o seu trabalho, você sai e você não tem certeza se volta pelo risco, né? Só por você vestir a farda, você não precisa nem estar literalmente dentro de ocorrência. Só de você colocar a farda, já junto com a farda vem aquele peso, aquela responsabilidade. Teu posicionamento, assim, poxa, eu tô saindo hoje, mas tá ficando isoldinha. Eita, aí olha pequenininho. E agora? Teu posicionamento quanto a isso, esse medo, como é que tu lidar com essa questão? Eu aprendi, né, por causa dos meus pais. Então, é como eu disse, eu já vim de um lar que a gente sempre, não vou dizer que a gente vivia tensionado, mas sempre a gente viveu com essa coerência, com esse pensamento de, poxa, meu pai e minha mãe hoje não podem voltar. Então, a gente sempre foi meio que preparado, teve esse pensamento, né, de sempre estar preparado ali para um momento ali que houvesse uma perca, houvesse uma baixa, enfim.
E eu trabalho isso também com meus filhos. Uhum. Então, eu já trabalhei isso com a minha filha, com o meu filho, de dizer assim, e aí, filha, imagina se acontecer isso com o papai e com a mamãe. Então, meus filhos já entram em prantos, Oh, né? meu Deus. Mas sempre ali a gente tenta trabalhar isso para que vai ficar, tem um trauma, tem um choque, tem esse lado emocional, mas a gente precisa preparar os filhos. Eu fico, logicamente, bastante emotiva, a gente fica preocupado, a gente fica com aquela responsabilidade, meu Deus, e se eu morrer? Mas eu sempre preparo os meus filhos para que eles tenham sempre um direcionamento. E eu também, pelo meu posicionamento cristão, hoje eu posso dizer que eu sou bem satisfeita, porque graças a Deus meus filhos, eu digo assim, olha, se meus filhos eles souberem o caminho do Senhor, eu já fico satisfeita de saber que pelo menos eles vão ter um direcionamento. Então isso é plantado dentro de casa desde cedo. Uhum. E com relação às percas, eu também sei, graças a Deus, a família que a gente tem, tanto eu e meu marido, então a gente sabe a família que tem, a gente sabe que vai ter, teoricamente, ali um suporte, mas eu sempre preparo os meus filhos, eu tenho sempre essa conversa, eu acho importante ter essa conversa, para que no momento que houver, né, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o dia daqui a pouco, É. mas eu sempre procuro trabalhar isso com os meus filhos, para que eles tenham, assim, pelo menos uma consciência ali, onde eles vão entender, né, uma possível falta, uma situação mais ocasional ali que, infelizmente, a gente não esteja na continuidade, né, dali da infância deles, talvez, ou da juventude, mas isso é bom ser sempre conversado. É uma coisa até que entre colegas ali a gente sempre conversa. Poxa, e se eu não tiver? Ontem mesmo eu estava conversando com a mãe que ela ficou. Isso eu fico apavorada de pensar que se eu morrer, e o que vai ser dos meus filhos? E eu disse para ela: você prepara seus filhos para isso? E ela: como assim? Eu disse: como assim que é bom prepará-los? É bom você conversar com eles para orientá-los, porque eles vão ter ali, meio que no subconsciente deles, ali algo que vai estar preparando eles. O choque, o trauma vai ter, mas como é a forma, como é a criação, como é a condução dos seus filhos, a orientação que você está dando hoje para essa possível perca, para essa possível falta. Então, é importante isso ser conversado dentro de casa. Então, teoricamente, eu preparo eles dessa forma para eles estarem ali preparados, né, para esse momento, né, que a gente não quer, mas a gente não sabe dos desígnios e dos propósitos e dos caminhos que Deus traça na vida da É gente. verdade, é verdade. Então fica aí a dica, viu? A gente viu agora que veio um monte de laranjinha, então fica a dica para vocês aí. Vamos preparar o lar, o pessoal, porque combate forte, né? O treino é fácil. É fácil, com certeza. Então, ó, a gente falou aqui de algumas coisas da polícia, mas eu tô muito ansiosa para falar sobre o financeiro. Perfeito. Então, vamos lá. Eu queria saber qual foi o estalo que foi que te fez pensar assim, poxa, eu preciso estudar sobre financeiro para repassar para as pessoas que estão comigo, assim, seja meus irmãos de farda, seja outras pessoas. O que foi que te fez pensar? Foi o meio em que tu viveu? Porque, assim, né, eu também sou filha de policial e eu sempre escutei muito assim: ah, tem problema não, qualquer coisa a gente faz um empréstimo, né? Verdade. Entra no consignado e tá tudo certo e a gente vai pagando devagarzinho. O que é que fez você ter esse estalo? É uma história e um testemunho, inclusive, que eu sempre conto quando eu estou em alguns momentos ali de palestra. Em 2019, eu perdi dois amigos para o suicídio. E os dois, coincidentemente, pelo mesmo motivo, tinha outros motivos, mas o motivo mais forte era a questão do endividamento. Então, um deles era uma pessoa até próxima, e ele apostou a casa dele. Ele estava numa coisa tão viciante. E hoje a gente tem Tigrinho, tem bets, felizmente, É. e a gente combate isso, eu combato isso também, né? Não às bets, não a Tigrinho, não a jogos online, certo? Onde principalmente envolvam dinheiro. E ele apostou, tava tendo, era um jogo aqui de dois times aqui, né, pernambucanos, e ele apostou em um dos times e ele perdeu. Então ele perdeu a casa dele. E naquele momento ali ele entrou em desespero e ele se enforcou dentro da própria casa dele. Nossa. Então ele tirou a vida. Na sequência, um outro colega também tirou a vida também por causa do endividamento. Ele tinha deixado acabado o relacionamento dele, enfim. Então, uma série de fatores ali convergiu para que ele, felizmente, tirasse a vida dele. E eu fiquei meio que consternada. Nessa época, eu trabalhava até num setor próximo
ali no Hospital da Polícia Militar, trabalhei ali. Uhum. E nessa época estava tendo algumas reformas. E o pessoal da psiquiatria foi trabalhar ao lado da sala que eu trabalhava. E ali eu tive contato com alguns colegas que estavam passando por algumas situações. E naquele momento eu percebi que precisava ter algo voltado para a educação financeira. Então eu comecei a estudar algo muito basilar ali, muito teórico, muito raso também, enfim, e montei uma palestra. E ali eu apresentei, na época, a minha comandante, o comandante da minha unidade, que era a Uhum. diretoria de saúde, e eles aprovaram. Eles montaram uma banca, eu fui avaliada e tudo, e eles gostaram muito. Veio também, na época, o chefe da psiquiatria, né, do hospital, veio uma médica também que era da psiquiatria, e ali a gente desenvolveu um trabalho inicial onde a gente foi trabalhar essa temática em alguns batalhões, teve também a participação do psiquiatra, e a gente trabalhou ali o Setembro Amarelo, Hum. que é a campanha de combate ao suicídio. E aí eu trouxe essa temática de educação financeira, para Uhum. prevenir, né, trazer um pouco de prevenção com relação a questões de endividamento, para também diminuir essa sobrecarga da saúde mental do policial. Sim. Tanto do policial como do bombeiro, porque lá a gente acolhe, né, o hospital na época não, ainda acolhe, tanto policiais militares como bombeiros. E ali foi que houve esse start, certo? Eu também passei por alguns momentos difíceis, endividamento, empréstimos, e também isso fez eu pensar, me fez aprofundar esses estudos. E hoje, né, eu sou associada de uma associação que trabalha justamente essa parte de planejamento, orientações financeiras, educação financeira. Conheci outras pessoas, conheci economistas, trouxe outras atividades, consegui trazer um economista muito amigo também para fazer uma atividade também, uma palestra com os policiais. Então, começou daí esse start para esse desenvolvimento da educação financeira, tanto dentro da minha corporação quanto fora dela. Então, ali eu fui fazendo algumas mentorias, outros cursos, fui aprofundando, e aí hoje eu trabalho com isso, já pude, né, palestrar por 2 vezes no Encontro Brasileiro de Educação Financeira, lá em São Paulo. Tive outras oportunidades também. Vim agora do terceiro Fórum de Empreendedorismo Feminino para a gente fortalecer também a educação financeira, não só a nível Brasil, mas também a nível Norte-Nordeste. Então, a gente vem trabalhando com isso. Não só eu, mas eu faço parcerias com vários grupos de mulheres que trabalham tanto o empreendedorismo feminino, mas que fortalecem também outros grupos que abarcam essa parte também de educação financeira, para que a gente possa fortalecer mesmo. Uhum. O brasileiro ele não tem educação financeira, a gente não tem isso inserido nas escolas. É verdade. Vai passar a ter por causa da alta demanda de endividamento, enfim, de inadimplência, que está hoje beirando aí os 80,2%, né, conforme aí dados já estatísticos e já divulgados. Então, hoje eu fortaleço realmente esse é um dos meus braços mais fortes, a educação financeira. Uhum. Hoje é a minha bandeira de verdade para que todo brasileiro ele possa ter esse acesso à educação financeira. É importante para que a gente possa ter aí uma organização, uma tranquilidade, uma liberdade financeira. Então, a educação financeira realmente liberta e traz essa tranquilidade para que a gente possa viver bem. Perfeito, perfeito. É, outra pergunta é que, assim, quem vê de fora pensa que o servidor público, e eu trago aqui não só o servidor público em específico, mas também, né, o policial, enfim, acha que seus problemas acabaram, né? Uhum. Por quê? Porque a gente vê que é um dinheirinho certo, né? Que é uma coisinha mais certa, porque todo mês você trabalhando direitinho dentro das quatro linhas, né? Como a gente fala. Tá tudo certo, todo mês vai ter meu dinheirinho ali. Quem vê de fora pensa assim. Mas qual é a maior armadilha de pensar exatamente assim? É não ter a reserva de emergência. Porque mesmo, né, com a estabilidade, mesmo o estatutário, ou até mesmo o seletista de carreira, ele Uhum. vai ter percalços. Então, eu penso assim, se por um acaso o Estado entre numa crise ou possivelmente possa entrar numa crise e que possa haver ali atraso de salário, será que o estatutário está preparado para isso? Será que ele vai ter a reserva de emergência, uma reserva financeira para pelo menos pagar as contas mensais dele, ali para sustentar aquele mês? A gente reforça muito isso na educação financeira, a criação da reserva de emergência. Então, são vários cenários. A gente fala, né, ou alguns economistas, alguns profissionais da educação financeira, enfim, orientadores, planejadores, eles falam muito, tem que ter 6 meses do salário líquido guardado.
Mas ninguém pensa nisso. Pensa só em pagar as contas, pagou, acabou. Muitos chegam para mim, para assessoria, e fazem assim, Isolda, dia 5 não tem mais dinheiro. Eu digo, foi para onde esse dinheiro, criatura? Foi para onde esse Pra dinheiro? onde? Eles onde entrou e saiu. Eu falei, sim, e saiu por onde? Foi para onde? Pagou o quê? Então, a gente orienta, né? Faz a parte do planejamento, mas pede para que ele faça o exercício dele, a tarefinha de casa dele, que é justamente montar o orçamento e ele consiga ali visualizar para tirar e montar a reserva dele financeira. Uhum. Então, como eu anteriormente falei, 6 meses era uma orientação reforçada para que as pessoas tivessem esses 6 meses garantido ali. Todo mês você tira um pedacinho e guarda para montar a sua reserva de emergência, certo? Hoje, pós-pandemia, alguns estudiosos na parte de economia falam, ó, pós-pandemia é bom ter pelo menos 1 ano, 2 anos dessa reserva, do salário líquido guardado. A gente não fala nem do bruto, mas Uhum. fala do líquido, para pelo menos manter aqui, ali, aquele mês, ali resguardado, porque ninguém pensa nos imprevistos. Mas é importante que se previna. Isso. Eu tenho uma história que eu gosto também muito de contar, que é quando a gente faz monta a reserva, a gente lembra de uma história que é um conto judaico, que a tâmara, né, a fruta tâmara, quando a gente planta aquela semente, aquele fruto ali, você não pretende provar daquele fruto logo. É. A gente só vai provar da tâmara daqui a 80 anos. Quem planta tâmara Quem não planta colhe não tâmara. colhe a tâmara, Isso. ele vai deixar ali para os filhos, e aí a gente começa a entender que, poxa, eu não vou nem provar desse fruto. Você pode até provar, mas esse fruto ele vai ficar vai ficar como se fosse um legado, né, para sua Isso. continuidade. Então, reserva financeira é interessante, mas um legado, um patrimônio, né, algo que vai ficar para seus filhos também é interessante. É um ato de amor, né? É um ato de amor. Então, o pensamento brasileiro é: ah, não, eu ralei tanto, meus filhos vão ter que ralar também, eu não vou deixar nada para meus filhos, não. Mas isso não é um pensamento, vamos dizer assim, um pensamento educado. É Uhum. um pensamento egoísta. Isso. A gente tem que pensar assim, numa boa vida para o nosso futuro, para o nosso legado, nossos filhos, Isso. né, nossos familiares. Então, é interessante que a gente seja bons mordomos do nosso dinheiro para que isso seja frutífero, para que isso seja também frutificado para a gente ter ali uma comodidade, a gente ter um colchão, uma reserva financeira. Uhum. A gente tem aí vários dimensionamentos de um futuro financeiro que vai ser complicado. O ano que vem, dentro de vários estudos, na verdade, já estão comprovados. Teremos um ano de crise. Como as pessoas estão se preparando para isso? Reforma tributária, como as pessoas estão se preparando para isso? A pessoa tem reserva, não tem, está fazendo, está montando, está se organizando. Hoje eu me deparei com a notícia que os Pix vão ser bloqueados de pessoas que estão com dívida no banco. Ó, Por quê? Porque a IA ela está fazendo todo cruzamento esse ali. cruzamento e ano que vem vai ser tudo apanhado pela Receita Federal. Então, como é que vai ser feito com quem está endividado? Então, é interessante a pessoa criar essa reserva de emergência, é interessante a pessoa se educar financeiramente. Se a pessoa não tem essa consciência, ela deve procurar um profissional. É como uma terapia. Isso. Se eu preciso de ajuda, eu procuro um terapeuta. Se eu tenho algum distúrbio, enfim, eu estou com uma doença, eu procuro um médico. Então, eu tenho que procurar um profissional de educação financeira para que ele possa dar esse suporte, para que ajude essa pessoa a sair desse ciclo de endividamento, que a gente também fala muito da historinha do ciclo dos ratos, onde a pessoa só trabalha para pagar conta. Hum, Então, não é assim. A gente tem que trabalhar para ter a nossa reserva financeira, para que a gente tenha uma boa comodidade, uma boa vida financeira. isso. Ali- Saudável, né? Saudável, aliás, estamos no Brasil e o nosso país é o celeiro do mundo. Como é que eu estou no celeiro do mundo e eu não estou vivendo bem Isso. financeiramente? É. Um país que abastece o mundo inteiro e a gente não está tendo essa satisfação, essa comodidade financeira. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Então, hoje eu reforço realmente que a educação financeira é vida, é liberdade, é tranquilidade, é comodidade. É, porque se o financeiro tá bem, é como a gente costuma comentar muito lá em casa. Se o financeiro tá bem, a gente tá bem. Aí tá tudo bem. Exatamente. Mas se o financeiro começa a dar aquela fisgadinha, aí o humor muda, a gente bota o pau, mete o pau a comer, fica nervoso, ansioso, fica tudo, né, naquela mistura.
Dentro dessa mesma temática, eu queria saber de você. Você escuta muita coisa, vive no meio de palestras, no meio de pessoas. Qual foi o conselho que você já parou, olhou assim, escutou alguém dando e dizendo por dentro, né? Não faça isso, tá errado. Mas que o pessoal costuma sempre estar replicando. É o merecimento. Eu Eita, mereço. mimimei. Me, Mimimei, né? me mimei. Eu mereço enfiar o pé na jaca e fazer o que eu não Eita. posso. Esse eu acho que é um dos conselhos assim que eu realmente eu abomino hoje, de verdade. Então, eu mereço, eu estou podendo merecer. Hum, Então, eu posso fazer isso agora. Vou me mimar, tá bom, vou me mimar, mas eu estou com as contas pagas. hum. Eu estou com minha reserva financeira ali preparada, eu estou bem financeiramente para me mimar, para eu merecer. Não, eu penso hoje que a gente merece ter uma boa aposentadoria Isso. e não trabalhar até o final da vida para ainda juntar o dinheiro, fazer ou criar uma reserva de emergência. Ou está dependendo de SUS, ou está dependendo de um filho ou de uma filha para poder eu me manter ou complementar a minha renda, porque às vezes a minha aposentadoria ali não vai complementar, não vai ser suficiente para pagar um plano de saúde, que a gente sabe que quando chega na velhice tudo fica mais caro, Isso. vem as comorbidades, vem as doenças, vem os adoecimentos. Então, hoje, se a pessoa não pratica uma atividade física, não semeia para ter uma boa velhice, vai gastar muito com medicamento, com tratamento. Às vezes não vai ter o apoio do filho, vai precisar ir para uma casa, para um abrigo. É bronca. E aí vai ter que pagar. E aí, Quem vai arcar, né? quem vai Tá arcar? preparado para arcar? Ou seja, esse mimimi hoje, ele vai custar caro no futuro. Aí eu digo muito assim, tá, vamos lá. Aquelas perguntas assim, para que a gente possa se autoanalisar, né? Eu estou podendo? Eu estou devendo? Aí eu posso pagar? Eu posso fazer isso? Tenho reserva de emergência? Estou devendo? Opa, pé no freio. Pé no freio. Outro dia eu vi um grande influenciador aí que ele brinca bastante. Ele, qualquer coisa, eu pego cartão de crédito, passo cartão de crédito, eu não quero nem saber. Que bom, ele é um influenciador que hoje tem aí uma posição, né? Tem uma comodidade financeira que permite que ele faça isso. Só que ele, como influenciador, ele está fazendo com que pessoas digam assim, é mesmo, né? Qualquer coisa, eu taco lá o cartão de crédito, eu não quero nem saber, eu mereço mesmo e vou aproveitar. Mas não é assim, ele está deseducando, ele está reforçando. E aí, em outro momento, ele vem fazendo campanhas contra a Betis. Oi. Então, assim, são disparidades. Um momento eu faço isso, outro momento eu faço aquilo. Não Então, tem uma coerência, né? fica naquela aparência, não está educando, está deseducando. Então, eu até oriento. Cuidado com os influenciadores que você segue, cuidado com as pessoas que estão lhe levando para um caminho que não é agregador. Então, cuidado com essas pessoas que falam muito de taca lá o cartão de crédito que você vai ser feliz. Se mima, ou bota lá mimimei, mimimei. Tá podendo se mimar? Se pergunta se está podendo se mimar. Se puder se mimar, ótimo, que bom, é agradável, isso é maravilhoso. Uhum. Mas não está podendo. Então, ó, pé no freio, vamos repensar, refrear aí os pensamentos para que as questões de ansiedade não se repliquem em descontrole, em consumismo, em impulsividades ou compulsividades. Então, é importante que haja esse refreamento, haja esse tratamento, Sim. haja esse acompanhamento. Então, é uma das coisas que me chateiam bastante, é quando eu escuto a pessoa dizer que quer fazer, vai fazer e não vai pensar no amanhã. Então, a gente Uhum. não pode mais ser irresponsável, né? Isso. Principalmente com as nossas finanças. A gente não pode mais ser, porque aí toda a bola do mundo está girando para que haja aí arestas, né, e aparos, infelizmente, dando mais poder ao banco e tirando mais ali a posse financeira das pessoas, e também porque há um descontrole e não há uma disciplina das pessoas com relação ao seu financeiro. E a facilidade de crédito, infelizmente, também leva a isso, a esse descontrole, a essa facilidade. Então, as leis, elas vão apertar um pouco mais. E Uhum. as pessoas precisam se preparar. Então, o futuro já está aí, batendo na porta. Então, vamos ser bons mordomos do nosso financeiro.
Ó, tu falasse de cartão de crédito, me veio aqui na cabeça um questionamento. É, eu tenho um valor X no cartão de crédito, um exemplo. Aí eu quero comprar um negócio desse aqui. O que é que você me indica? Você me indica que eu parcele ou você me indica que eu bote no cartão para pagar o mês que vem? Fazer do cartão como se fosse como é que eu posso dizer? Um rotativo. Tipo rotativo. Vamos lá. Ou isso não altera em nada? Vai depender da situação financeira da pessoa. Eu tenho esse dinheiro para pagar, um exemplo, como você colocou, o tablet à vista. Se eu tenho à vista, eu vou pagar à vista. Mas eu posso parcelar ele e o meu cartão de crédito, ele gera um cashback, se ele gerar uma milhas. Qual é a vantajosidade que eu tenho de utilizar o cartão de crédito para parcelar mais essa compra? Uhum. Cartão de crédito não é ruim. Quando ele foi inventado, quando ele foi ali pensado, foi para facilitar o acesso das pessoas a compras. E ela poder ali parcelar. Aí eu queria, sei lá, um computador, eu queria uma máquina de lavar, que naquela época era ali um pouco difícil de eu ter esse dinheiro à vista para pagar logo, mas parcelado eu posso ter. Ou seja, Parceladinho, né? parceladinho vai dar certo. É. Mas se eu tiver à vista e não for ali me comprometer minha renda, tudo bem. Se eu também pegar esse meu valor à vista, investir Hum. para me gerar ali juros, né, me gerar um bom rendimento, e eu deixar ali rendendo e eu pagar parcelado, opa, eu não despendiei ali um valor que eu poderia ter, tá rolando ali um juros a meu benefício. Isso. Então, são várias análises que a gente precisa fazer para que a gente possa utilizar bem o cartão de crédito. Então, as pessoas já pensam assim, eu vou parcelar no cartão de crédito, facilitou minha vida, pronto, acabou. Opa, mas eu vou ter o dinheiro todo mês para pagar aquela dívida? Se tiver, ótimo. Aquele cartão de crédito está me gerando benefício, porque hoje tem cartões de crédito que não vale a pena. Cartão de crédito hoje, a margem de juros é de 450% a 475% de juros. Poxa! E aí tem situações que eu vou negociar e você vai pagar um juros absurdo, onde você poderia, às vezes, ter, como eu já falei anteriormente, o valor à vista para pagar, ou pagar parcelado e ali fazer seu controle, ser educado financeiramente, ou até mesmo, se esse cartão oferecer essa vantagem, então, que se utilize. Vai depender da análise que você faz naquele momento para fazer determinada compra. Precisa de todo um estudo, né? De todo um... Exatamente. Tá me dando vantagem ter milhas? Ótimo. Quantas vezes eu viajo por ano para poder fazer essa geração de milhas? Porque ainda tenho que analisar isso. Eu viajo todo ano de avião, eu vou pagar tudo isso no cartão de crédito, consigo pagar meu cartão de crédito todo mês e tá legal? Ótimo. Mas se eu vou usar o cartão de crédito apenas para gerar coisas que eu não vou utilizar, aquilo está só alimentando uma compulsão ou até uma impulsividade. Entendi. Então, são várias as análises hoje que a gente faz em meio a cartão de crédito, né, ou as possibilidades de crédito para a gente analisar e ver o que realmente é vantajoso para mim, porque é um dos piores vilões de endividamento hoje do brasileiro, é o cartão de crédito. Se você não souber usar bem, né? Claro. Se não souber usar bem, meio que se torna uma bola de neve, né? Exatamente. Tem gente que eu costumo observar, tem gente que a gente, poxa, recebi hoje, paguei o cartão, mas já entrei no cartão de novo. Ou então recebi hoje, paguei tudo que eu tinha para pagar, fiquei empatado, certo? Tá ali, tá zerado. Mas no dia seguinte eu vou precisar usar o cheque especial. Exatamente. E fica nessa bola de neve e acha que tá com a saúde financeira em dia, viu? Exatamente. É só lembrar que cheque especial não é seu salário. E é só lembrar que cartão de crédito não é seu dinheiro, não é seu salário também. Quando a gente entende isso, a gente, opa, esse dinheiro aqui é um dinheiro do banco. Se eu pegar, eu vou pagar juros por ele. Então, quando a gente entende que esse dinheiro não é nosso salário, a gente começa a desvencilhar, a gente começa a desmamar. Existem até técnicas para desmamar cheque especial, cartão de crédito aos poucos. E eu também ensino nas assessorias. Perfeito. Então, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta bem direcionada, que isso vai ajudar você, tu que tá aí atrás da câmera, eu e todos os seguidores. Vamos lá. Se um seguidor, um ouvinte aqui do podcast, estivesse com a corda no pescoço, atolado em empréstimo, consignado,
qual seria a tua ordem de comando? Eita, vou falar agora, né? Você entendeu? Não, tô brincando. Isso. Tua ordem de comando para que ele comece a virar o jogo. Clareza. E eu só obtenho clareza sobre as minhas finanças quando eu começo a ou anotar ou a planilhar. Isso é um conselho que vale para todo mundo. Eu já escutei isso de economistas renomadíssimos a grandes empresários. Né? Eu já tive em evento no internacional, nacional, já tive em evento a nível Nordeste, enfim. Todos eles com quem eu tive acesso, eu perguntei qual é o segredo do sucesso financeiro. Controle financeiro. Foi a resposta que se repetiu em várias vezes. E eu só tenho controle quando eu faço a minha análise. E a minha análise ela vai ser: como é que eu estou controlando os meus gastos? Eu estou anotando. A primeira coisa quando eu faço assim, como é que você está planilhando isso? Como é que você está analisando os seus custos? A entrada e a saída que eu falei inicialmente. Para onde é que teu dinheiro está indo? Qual o caminho que ele tá fazendo, Qual é o né? caminho que ele está fazendo? Aí, Isolda, o meu dinheiro entrou e saiu. Sim, saiu para onde? Então, clareza. Eu só vou saber como eu vou controlar, como é que eu vou decidir, ter boas decisões financeiras se eu bater o meu caixa. Hum. É como uma empresa. Eu hoje trato o meu lar como uma empresa. Recentemente, eu estou montando agora um controle agora com a alimentação. Por quê? Porque hoje a alimentação, a feira, né, que as pessoas fazem, é hoje o que se mais gasta numa família. E o básico, viu? E O o básico. básico, e o básico. Então, assim, eu vou fazer ali minha feira, vou fazer vou comprar meus gêneros alimentícios, pipoca, tá tudo muito caro. Então, hoje eu monto cardápio, eu vou ali fazendo ali meus dribles para poder o meu financeiro encaixar. E eu consegui já economizar 40% do que eu vinha gastando. Coisa boa. E outra, muita coisa ia para o lixo. Então, ali eu também vou ali trabalhando a economia doméstica. Uhum. Mas a primeira coisa, eu acho que a dica de ouro é você montar sua organização financeira. Ou você planilha, não tenho habilidade com Excel. Monta ali um caderninho, monta caderninho, pega ali o caderno de pauta, passa ali a régua e sai anotando todos os gastos para você visualizar e dizer: opa, estou gastando muito com isso. Às vezes, eu estou observando ali, né, algumas empresas, algumas coisas, e como eu faço também consultoria com algumas empresas e pequenos empreendedores também, aí as meninas fazem assim: poxa, Isolda, eu não sei como é que estou controlando meus gastos, não sei nem como é que esse mês deu. Eu digo, tá batendo o teu caixa todo dia? Preciso bater meu caixa todo dia? Claro. Quando a gente vai para shopping, quando tá ali fechando, né, o shopping, Uhum. a primeira coisa que a gente vê é o quê? É o pessoal conferindo, né, ali as notinhas para ver se as entradas e as saídas, Isso. né? Ver o que entrou, o que saiu, faz as anotações e presta contas. Isso. Então, o que é que custa a pessoa tirar ali 15 minutos? 15 minutos. O dia tem 24 horas. 15 minutos ali do teu dia, abre o teu extrato bancário, vê para onde teu dinheiro foi. Quando você abre, eita, paguei hoje isso aqui de almoço. Eita, paguei isso aqui, sei lá, de um lanche. O cafezinho. Ei. Eu preciso anotar o cafezinho. Eu digo que não é assim obrigatório você pagar, colocar aquele gasto, mas só para visualizar. Porque hoje um cafezinho está custando quase R$ 12. Eita, meu problema é os cafezinhos. 12, 15, 18, dependendo do café. Dependendo, é. Então, anota para isso condicionar você a exercitar as anotações. E dali você, poxa, hoje eu gastei isso, amanhã eu não vou gastar isso tudo, não. Já começa a refrear a tua mente para fazer no outro dia diferente. E Uhum. você começa a gerar economicidade. Uhum. Então, a ordem de comando é: anote seus gastos, né? Faça seu controle. Então, quer sucesso financeiro? Anote, tenha o seu controle ali em dias, para que você possa ali cuidar bem, né, das suas finanças e você ter realmente aí o sucesso financeiro e gerar economicidade. Até mesmo para você começar seus investimentos, que é interessante, Uhum. né? Uma coisa que eu também não deixei amarrado, mas nós não teremos futuramente aposentadoria. Olha. Então, é importante ter a reserva de emergência, é importante você aprender a investir para você já criar uma aposentadoria que complemente a sua renda futuramente. Porque é só ladeira abaixo, como a gente, né, Desse jeito. didaticamente falando, né, é ladeira abaixo. E aí, você está se preparando? Como é que você está se preparando para a sua aposentadoria? Não vai ter mais, não. E É. aí?
Então é importante a gente cuidar hoje para que no futuro a gente tenha ali Fique tranquilo. tranquilidade. Isso, perfeito. Fala pro pessoal onde eles te encontram, questão de assessoria, questão de Instagram, essas coisas. Fala aí pro pessoal. Bom, pessoal, quem precisar é só ali no arroba o Praça Rico, Praça sem cedilha, então fica o praca.rico, vai no direct, agenda lá comigo, a assessoria eu vou direcionar para o WhatsApp. Meu Instagram pessoal é o arroba Isolda_Carlos. Também eu posso estar ali redirecionando para o WhatsApp para a gente estar conversando e agendando, tá? De forma presencial ou telepresencial também, de forma online, a gente vai marcar, certo? Para poder fazer ali o começo da assessoria. Então, normalmente eu faço primeiro uma triagem, a gente conversa, eu entendo a tua história, faço aquele acolhimento, porque é tudo de forma também muito humanizada, porque eu também não sei como é que essa pessoa está chegando, tá? Isso. Então, vocês me encontram nesse canal, nesse Instagram, e aí eu redireciono para o WhatsApp. Também tem um livro, Dinheiro com Propósito, certo? É um livro que eu escrevi em coautoria com mais 25 educadores financeiros, planejadores financeiros, é, enfim, várias pessoas que entendem muito mais do que eu, inclusive, de finanças. Então, a gente fez um livro que tem uma amiga minha que ela disse assim, Isolda, esse teu livro é utilidade pública. É, Então, no meu capítulo, que é o capítulo 14, a gente vai tratar de estratégias para quitação de dívidas. Então, planejamento estratégico para quitação de dívidas, que é uma palestra que é meu carro-chefe, né? A palestra que o pessoal mais me pede, vai estar lá, né? Tudo no livro. Então, adquira já seu livro. O link do livro ainda não está disponível, porque a gente fez o lançamento final do ano passado e a editora ainda está organizando essa parte, mas já se encontra comigo algumas unidades desse livro. Então, quem tiver interesse, eu faço a entrega, tá? Eu já tenho para pronta entrega, não precisa esperar. Então, eu já passo já pronta entrega do livro. O livro custa R$ 89,90, certo? E aí eu estarei entregando e autografando, tendo a honra de autografar também para você, né? Fazendo ali as minhas considerações para desejar a você um bom tratamento com suas finanças, né? Para que você tenha aí uma vida próspera financeira. Então, esses são os canais que vocês me encontram. perfeito, que coisa boa. Ó, atenção, não precisa estar redondo para poder entrar em contato, redondo financeiramente, para entrar em contato com ela, não, tá? Se você tiver aí no seu momento, eu não sei mais o que fazer, ou então eu preciso de ajuda, esse é o caminho e eu tô trazendo aqui para você, como ela disse, uma utilidade pública também, tá? Atenção também aos laranjinhas, tenho muitos amigos que entraram agora nessa nova turma, estão precisando de ajuda, então fica aqui a dica para vocês também. Isolda, mora no meu coração, meu amor, Muito muito obrigada. Foi obrigada. uma honra te receber. Obrigada Vice, também. que tenhamos outros e outros episódios com a educadora financeira e policial militar Isolda Carlos. Cheiro para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.